Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o professor Orlando, o tio Orlando, professor de música do Colégio Lucê. E hoje no nosso encontro virtual, na nossa aula remota, nós vamos dar continuidade a um assunto que nós começamos na semana passada. Nós fizemos uma breve introdução a respeito dos instrumentos de corda. Existem vários instrumentos de corda, mas existem as famílias dos instrumentos de corda. E é isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos escutar o som de cada um deles e nós vamos saber como se manuseia cada um, como da maneira que é tocado, aonde, quando, se é em banda, se é em orquestra, se pode se tocar ele sozinho ou não. Então é tudo isso que nós vamos ver hoje, tá certo? Espero que você preste bastante atenção. No final nós vamos fazer uma pequena revisão, tá certo? Então vamos lá de instrumentos de corda. Bem, antes de começar, eu vou falar uma informação para vocês, uma pequena observação, que nós também temos cordas. Quais são as cordas? As cordas vocais, certo? No nosso organismo existem as cordas vocais nessa região, certo? E como é que elas funcionam? O ar entra nos nossos pulmões, quando eles saem pela nossa boca, eles passam pelas cordas vocais, elas vibram e isso produz o som da nossa voz falada ou da nossa voz cantada, certo? Então o som, ele acontece porque existe uma vibração, como a corda aqui. Eu estou com o ukulele na minha mão e cada corda ela é esticada, certo? A uma determinada altura, cada nota ela é afinada numa determinada nota musical, das 7 notas musicais, que vocês já sabem, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E quando nós tocamos cada corda, ela começa a vibrar, né? Ó, vocês estão vendo, ó. Ela fica vibrando e essa vibração produz o som. Então, igualmente, as nossas cordas vocais. O oxigênio que nós respiramos, quando ele entra nos pulmões e sai, as cordas vibram e produz esse som da minha e da sua voz. Tá ok? Então, não esqueça. Bem, como está escrito no texto, os instrumentos, eles de corda, eles são decorrentes dessa vibração que eu já falei, como acontece nas nossas cordas vocais. Todos eles, todo e qualquer instrumento, desde o menor ao maior instrumento de corda, eles têm as cordas tensionadas, ou seja, as cordas são esticadas, certo? E essas cordas esticadas é que vão produzir o som. Quanto maior o instrumento, vocês vão ver alguns instrumentos que nós também vamos escutar o som. Quanto maior o instrumento, mais grave é o som, ou seja, mais grosso, certo? Quanto menor o instrumento, mais fino ele é, ou seja, mais, na música a gente chama de mais agudo, certo? E a família dos instrumentos de corda, quais são? Os instrumentos de corda dedilhados, instrumentos de cordas friccionados, nós vamos ver o que é isso, e os instrumentos de cordas, o que? Percutidos. Percutidos vem de percussão, percussão vem de bater, né? Mais na frente nós vamos ver, na sequência, nós vamos ver os instrumentos de percussão, como, por exemplo, a bateria. A bateria é um instrumento que você toca ela percutindo, como? Batendo, né? O pandeiro. O pandeiro é um instrumento de percussão. Como é que você toca ele? Batendo, certo? Então, existem instrumentos de corda
que eles são percutidos, ou seja, você toca neles batendo, tá ok? Os instrumentos de cordas dedilhadas. Quais são os instrumentos principais? Existem vários, mas no nosso exemplo está aí o violão, a guitarra e o contrabaixo, certo? O violão pode ser tocado dedilhado, ou seja, com os dedos, né? Pode ser também tocado com a palheta, né? Como está no texto aí abaixo, que você toca, né? No caso, eu estou usando como exemplo o ukulele, ó. Eu estou tocando com a palheta. A guitarra também é a mesma coisa. Eu posso tocar tanto dedilhando, né? Ou seja, usando os dedos, como eu posso usar também a palheta. O contrabaixo, o mesmo princípio. Então, esses três instrumentos são de cordas dedilhadas. O que é? Você tanto toca com os dedos, fazendo também o ritmo nas mãos, ou você toca com a palheta, ok? Vamos agora escutar o som, preste muita atenção, vamos escutar o som de instrumentos de cordas dedilhados. Eu separei alguns segundos de 3 instrumentos, os instrumentos que nós vimos, de que? Do violão, da guitarra e do contrabaixo. Você vai observar primeiramente que o violão ele tem um som mais agudo, fino ou médio. Você vai ver que a guitarra também tem um som agudo e um som médio. E você vai observar que o contrabaixo já tem um som assim mais grosso, um som grave, totalmente diferente um do outro. Cada um tem um tipo de som diferente, um som de tipo específico. Então, vamos escutar o som de cada um deles. Agora nós vamos ver a família dos instrumentos de cordas friccionadas. O que é isso, friccionadas? No caso, os instrumentos de orquestra. Tem o grande, o maior, que é o contrabaixo. Depois tem o menor um pouco, que é o violoncelo. Depois dele vem, na sequência, a viola. E depois vem, na sequência, o violino, que é o mais conhecido, certo? Como é que se toca? Eu vou fazer um exemplo aqui com o ukulele. O violino se toca dessa maneira e se tem uma varetinha chamada de arco. Esse arco ele vai passar nas cordas e quando se toca o violino você põe os dedos nas notas e vai passando o arco em direção para a sua direita e para a sua esquerda. E enquanto o arco estiver passando na corda, ela vai vibrar e vai produzir o som. Então, todos eles são tocados com o arco que é em cima das cordas e a outra mão fica fazendo as notas musicais. Com exceção também do contrabaixo, o maior, que é aquele da orquestra, que nós vamos já ouvir o som dele também, vamos ver o exemplo. O contrabaixo pode ser tocado dedilhado, o violino também pode ser tocado dedilhado. Há algumas músicas que chamam uma palavra italiana chamada pizzicato, que é beliscar as cordas, certo? Mas as cordas friccionadas, o violino, a viola, o violoncelo, principalmente, são tocados com esse arco
para poder produzir a vibração e assim sair o som do instrumento, tá ok? Agora, na sequência, nós vamos escutar o som. Eu separei também dos 4 instrumentos de orquestra, os instrumentos de cordas friccionadas que se tocam com o arco, como eu falei, o exemplo do violino. Nós vamos escutar o som do contrabaixo, só que ele vai estar tocando, dedilhando as cordas. Depois nós vamos escutar o violoncelo, que ele é menor um pouco do que o contrabaixo, e você vai ver também que cada um tem um som diferente. Como eu já falei, quanto maior o som é mais grosso, mais grave. Quanto mais ele vai ficando menor, o som vai ficando mais fininho, mais agudo. Depois nós vamos ter a viola, que a viola é maior um pouco do que o ukulele. E depois nós vamos ter, que é praticamente do tamanho do ukulele, nós vamos ter no final o violino, tá ok? Então escute bem o som, preste atenção à diferença de som de cada um dos instrumentos de cordas friccionadas. Bom, e a nossa última família de hoje dos instrumentos de corda são os instrumentos de cordas percutidas, certo? Você está vendo aí um piano e você deve estar se perguntando: ah, professor, o piano é um instrumento de teclas. Também. Só que você tem que entender toda a mecânica do piano. O que é que acontece? Esse texto que está aí embaixo, eu vou resumir para vocês como é o processo que acontece. O piano, ele existe várias cordas. Cada tecla do piano tem dentro dessa caixa de madeira, existe uma corda para cada tecla. Quando você toca uma tecla do piano, lá dentro dessa caixa de madeira existe um martelinho no final da corda, e o martelinho vai bater na corda referente àquela tecla, certo? Então, você bate na tecla, quando bate na tecla, o martelinho lá dentro vai tocar na corda. E lá dentro dessa caixa de madeira existe a corda esticada. Então, é o instrumento de corda percutida. O que é que acontece? Tocou na tecla, o martelinho vai bater na corda e a corda vai vibrar, vai soar dentro dessa caixa de madeira que é o piano, certo? Então, você pode olhar o piano por fora e você ver e achar assim, ah, é um instrumento de teclas. Também, mas você pode dizer que ele é um instrumento de cordas? Sim, também. Um instrumento de corda percutida. Por quê? Porque lá dentro o martelinho bate e soa o som de cada tecla. Tá ok? Então, quando perguntarem para você, o piano é um instrumento de cordas ou é um instrumento de teclas? Todos dois. Ele faz parte tanto da família de teclas como da de cordas. Só que de cordas percutidas, ou seja, existe o martelinho batendo na corda e sai o som de cada nota musical. Tá ok? Agora vamos escutar o som do instrumento que eu creio que seja um dos mais famosos no mundo inteiro. É um dos instrumentos mais antigos também, que é o piano, certo? Instrumento de cordas percutida, tá ok? Então escute o som do piano. Eu separei um trechinho também de uma pianista tocando uma música que é muito difícil de ser tocada também, uma música clássica. Então preste atenção no som.
no nosso revisando de hoje, nós vimos o que? O que foi que nós aprendemos a respeito da corda vocal, que é o corpo também é um instrumento, né? Essa corda vocal que vibra através do ar que vem dos pulmões, que eu creio que foi o primeiro instrumento que foi criado de cordas, que somos nós. Depois nós vimos o que? Os instrumentos de cordas dedilhadas. Os 3 que foram mostrados, existem muito mais, mas os 3 que foram mostrados: violão, guitarra e contrabaixo. Depois nós vimos os instrumentos de cordas, o que? Cordas friccionadas. O que é friccionadas? Aquele que eu mostrei do violino que toca com o arco. Quais são os instrumentos que se tocam com o arco? Friccionado o quê? Que você está fazendo uma fricção, ou seja, você está passando na corda algum objeto, certo? Que o nome desse objeto é o arco, que você toca o quê? O contrabaixo, você toca o violoncelo, você toca a viola e toca o violino, certo? Depois nós vimos o instrumento de cordas percutida, é qual? O piano, certo? Então nós vimos todos esses instrumentos, tá ok? Então espero que você tenha memorizado todos, tá ok? Todas as aulas ao final nós vamos fazer o revisando, tá bom? Então espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado, e o tio Orlando vai se despedindo por aqui, e até o nosso próximo encontro, e tchau, tchau, Deus abençoe a todos.